Olá, meus queridos irmãos e amigos. Estamos estudando hoje um assunto que é de suma importância. É sobre alimentação carne. Nós vamos saber hoje se é lícito comer carne em nossos dias. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Que Deus abençoe, que nos conceda entendimento para os estudos que vamos fazer. À luz da Bíblia e do Espírito de profecia, nós vamos compreender se é lícito nós, em nossos dias, comer carne ou não. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para termos sabedoria para compreender esse ponto. Que Deus nos ajude. Falando aqui das fases da alimentação de Elias, ele representou as 3 fases de todos os tempos, depois de Elias, até a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre essas fases para compreender a alimentação nossa hoje, que Elias já passou por isso. Todas as coisas vai ser repetida. Elias, no tempo dele, ele representou o povo da época. Ele pregou para o povo da época e ele era o Elias. E o primeiro alimento dele, ele representou Cristo lá para o povo no tempo de Israel, no tempo do rei Acabe. E Deus enviou um castigo de 3 anos e meio de estiagem de chuva. Não ia chover. E logo ficaram perseguindo ele, dizendo que o culpado era ele. Sendo que o culpado que veio o castigo por causa da idolatria deles. E Deus falou com ele, disse para ele, retira daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, também pão e carne à noite. E bebia água no ribeiro. Então, qual que era a alimentação dele? A segunda fase da alimentação do primeiro Elias, que estamos falando do Elias lá do tempo de Israel, no tempo do rei Acabe, a alimentação dele foi pão, azeite e água. Agora já não tinha carne. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou. E Deus falou para ele, levanta-te e vai para Serepte, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenarei a uma mulher viúva que te sustenta. E ele foi para essa cidade e encontrou a mulher. E ele disse, traze-me, peço, um vaso, um pouco de água, para que eu beba, e um bocado de pão na tua mão. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E assim sucedeu. Tinha um milagre no azeite e na farinha todos os dias, até que Deus deu chuva. Agora, a segunda fase da alimentação do primeiro Elias, João Batista representou essa fase no tempo do primeiro advento de Cristo, quando foi estabelecido o reino da graça, né? Então, ali ele que começou a pregar, né? E ele tinha uma comida especial. Veja, João andava vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Agora, o que era esse gafanhoto? Era uma alfarrobeira, também é conhecido como árvore do gafanhoto, por conta do formato das suas vagens, como se prende das árvores. No Oriente, era muito comum chamar a alfarroba de gafanhoto. João era vegetariano. O seu regime alimentar era puramente vegetariano, composto de gafanhoto e mel silvestre. Agora vamos estudar sobre a terceira fase da alimentação do primeiro Elias. Qual foi a alimentação dele? Pão e água. Porque depois da aposta que ele fez com o povo de Israel que estava na idolatria, que ele fez uma aposta de que o Deus que respondesse por fogo, esse era o Deus verdadeiro.
E ali, quando Deus respondeu, no holocausto que Elias fez com fogo, foi matado 450 profetas de Acabe, de Jezabel, e ela, sabendo isso, ela perseguiu Elias, e ele viajou e foi para o deserto, né? Caminho de um dia. E foi, sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó meu Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, né? Eis que então veio um anjo e tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte do Senhor. Ele ainda tinha uma missão para fazer, mas com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Qual era a comida? Pão e água. Essa era a última fase. Vocês vão ver agora o que essa última fase representa em dias, em alimentação para o remanescente hoje. Pegando o propiciatório, nós vamos ter a medida, né? Dividido pelos 40 dias, nós temos aí 10 dias e essa dízima periódica, que quer dizer também 10 anos, tá? Você poderia estar perguntando, mas quando iniciou esses 10 anos, quando vai terminar? Continua que vocês vão entender. A terceira fase da alimentação do primeiro Elias representa hoje os 144 mil, o remanescente que prepara o caminho de Jesus Cristo para o segundo advento, que é o reino da glória. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. E a história se repete, né? Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, porque a história se repetirá. Deus, ele guia o seu povo. Desejo dizer que, ao chegar o tempo em que não é mais seguro usar o quê? Leite, nata, manteiga, ovos, nada de produto animal. Deus o revelará. A irmã Eloite está dizendo que haveria tempo que nós não íamos usar mais nada, nem carne, nem produtos animais. Mas Deus ainda ia revelar. E quando será esse tempo? Será que é só depois que Jesus vem? Eu acho que nós chegamos ao tempo, meus irmãos. Essa experiência dos israelitas foi escrita para a instrução dos que haviam de viver nos últimos dias, antes que passe o dilúvio de açoite sobre os habitantes da terra. O Senhor chama todos quantos são deveras israelitas a que se preparem para esse acontecimento. Então, os israelitas, o que eles passaram com a alimentação carne? Onde eles tiveram uma prova? Nós vamos ver agora, no deserto. Sabe o que eles diziam lá no deserto? Quem nos dará carne a comer, né, aqui nesse lugar? E isso, Deus, ele ouviu isso. E ele falou para Moisés: dirás ao povo, santificai para amanhã, e vão comer carne. Comereis carne. Quanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne a comer. Eles queriam voltar para o Egito. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, antes que desse digestão, acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o povo de uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote, Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comer carne, né? E nós, hoje, eles foram um exemplo para os que são os dos últimos dias. E depois disso, será que eles ainda continuaram reclamando? Não. Diz que comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Quando eles atravessaram o Jordão, era Páscoa já no outro dia. E ali teve o molho das primícias e já puderam usar os alimentos que tinham plantados o povo de Jericó, que logo foi destruído. Mas
O que nós vamos saber sobre esses 40 dias? Será que Deus tem alguma coisa para nós? Sim, tem uma profecia. E aonde nós vamos para saber essa profecia? Ao propiciatório? Porque ali ele diz: virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, e falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Hoje nós não somos israelita espiritual, ele fala de lá com nós também. E agora vem as medidas do propiciatório. Fez também um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2,5 covos, e a sua largura de 1,5 covo. Então você pega 2,5 vezes 1,5 dá 3,75. Você pega os 40 anos que eles passaram lá, divide pelo propiciatório, você tem os 10 dias ou 10 anos. Porque Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano. Então os 40 anos lá simboliza para nós hoje 40 dias. Divide pelo propiciatório, você tem 10 dias. 10 dias equivalente a 10 anos. Então quando começou? Ainda não sabe quando começou isso, mas logo nós vamos saber. Quando começou isso e até onde vai? Nós temos que ter uma alimentação puramente vegetariana. Acompanha comigo. Nós temos ainda mais um exemplo, que é o jejum que Jesus Cristo fez no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele, teve fome. Então agora nós temos mais um jejum na alimentação no deserto. Peguemos os 40 dias que Cristo passou no deserto, dividimos pelo propiciatório de onde ele fala conosco. Temos aí os 10 dias, que equivale a 10 anos, que Miller descobriu que um dia, na profecia, representa um ano. Então, nós temos aí já o segundo exemplo no deserto. Será que nós vamos continuar pensando que não é assim? Vamos continuar agora, que vocês vão saber se isso é para nossos dias, esses 40 dias, se tem alguma profecia que me confirma isso. Vamos lá? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. E o que ele deixou de exemplo para nós isso? Ele diz assim a profeta: o verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante, o uso apropriado de alimento simples e saudável. Verduras, frutas, cereais devem constituir o nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne é antinatural. Devemos voltar ao propósito original de Deus na criação do homem. Nós não somos primícias para Deus, os 144 mil, então tem que viver um regime como foi dado no Jardim do Éden, sem alimento animal. Como pode eles tirar a vida de criaturas de Deus a fim de consumir a carne como uma iguaria? Volvam eles antes as saudáveis e deliciosas comidas dadas ao homem no princípio, lá no Jardim do Éden. Adão não comia nada que vinha de animal, era frutos. Mas desejo dizer que quando chega o tempo em que não mais é seguro usar leite, nata, ovos, ela diz, vai chegar o tempo que não vai ser seguro, porque um animal pode estar sadio de manhã e à noite morrer. Os hormônios que colocam nas ração está estragando nossos jovens, estragando a natureza do ser humano, porque nós comendo isso, nós ingerimos esses hormônios que é impróprio para o nosso bem e para a nossa saúde. E para o bem deles próprios, que o Senhor aconselha a igreja remanescente
ó, os 144 mil, a rejeitar o uso de alimento carne, chá, café e outros alimentos nocivos. Esse chá não é um chá de planta, de camomila, de outras que nós usamos. Vamos ver que chá é? Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso de bebidas alcoólicas, do fumo, café e o chá preto. O chá preto, ele tem cafeína, não devemos usar. Alimento saudável sem o emprego de carne, chá preto e o café. Esse é os alimentos saudáveis. Regime de frutas, cereais e frutos oleaginosos e verduras, substituir a carne. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte na sua alimentação. Muitos que são agora meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Você não vai fazer parte do remanescente. Você não vai fazer parte dos 144 mil. Porém, eis aqui é gozo, alegria, matam boi, degolam ovelhas, comem carne, bebem vinho e diz, comamos e bebemos, amanhã morreremos, né? Mas o Senhor dos Exércitos revelou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada, quer dizer, perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai perdoar essa maldade que estão fazendo com os animais. Você poderia me dizer, mas eu não estou matando, eu estou só comendo. Mas quem come quer que mata. Então, se você não quer que mata, não coma, porque você é cúmplice também. Diz aqui que quem mata um boi é como tirar a vida de um homem. Você não quer que mata, mas você está querendo que outros matem para você comer. Então pensa nisso, meus irmãos. É muito sério esses textos. Nenhuma grama de carne, o remanescente, pode entrar no seu estômago. Vamos voltar ao regime original? Vamos agora confirmar a profecia, né, de Ezequiel. Porque quando eu preguei a mensagem saída do campo, o último áudio, o último vídeo que eu fiz sobre saída do campo, eu vou deixar o link no final, ele fala dessa profecia também e lá fala algumas coisas que ia acontecer nos últimos dias. Então eu disse que eu ia pregar a profecia provando que Ezequiel era para os nossos dias. E o que mais que ia acontecer dentro da profecia de Ezequiel? Confirmando também a alimentação. Veja aqui, ó, pois eu fixarei os anos da sua iniquidade para que eles sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiverdes cumprido esses dias, tornar-se-á a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá, 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Então vamos primeiro aonde ele ficou deitado 390. Vamos primeiro nessa parte. Por exemplo, 390, o que vamos fazer? É de lá de cima do propiciatório que Deus fala conosco. Com a medida do propiciatório, eu vou deixar no final o estudo do propiciatório, vocês podem estar vendo. Diz assim, que o propiciatório tinha uma medida de 2,5 côvados de comprimento e de 1,5 côvado de largura. Isso me deu 104 dias, que um dia é igual a anos. Eu pego quando começou o processo do último remanescente para o tempo da volta de Cristo. Começou em 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. Mais os 104, chegamos em 2018, iniciou-se o juízo, o último juízo dos vivos. Porque o juízo ele seria feito antes da volta de Cristo, né? Onde se cumpre Mateus 22, que diz que o noivo veio, o rei veio para ver os convidados e achou um que não tinha as vestes nupcial.
Depois a gente vai estudar mais sobre isso. Então, me deu 2018, também iniciou o tempo da alimentação. Veja só, agora pega os 40 dias, que ele ficou do outro lado, porque primeiro ele ficou 390, depois 40 dias. Depois outra 40 dias, dividido pelo propiciatório, eu tenho os 10 anos. Os 10 anos eu vou chegar onde? Em 2028. Então, durante esses 10 anos, é uma parte aonde está dizendo que, além de estar anunciando o grande evento para a volta de Cristo, o povo remanescente ia usar alimentos simples que não estragassem a saúde. Livre de carne, café, chá pretos, nata, manteiga, tudo que for produtos de animais. E ainda Deus diz lá para Ezequiel: tu toma trigo, cevada, fava, lentilha, milheto, aveia e coloca-o numa vasilha e faze dele pão, conforme o número dos dias em que te deitares sobre o teu lado direito. Que alimento que Deus deu? Os alimentos simples que Deus deu. Então, que os meus irmãos venham entender que nós estamos vivendo esse período do tempo, onde devemos ter uma alimentação simples e saudável para a nossa saúde. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê a graça para compreender, que dê o seu Espírito Santo. A segunda parte, vou declarar se já houve provas sobre alimentação carne entre o povo adventista no passado, eu vou deixar aqui escrito. E vou também fazer uma pergunta que eu vou responder também. Mas, na verdade, por que não deve matar os animais? Aguardem o próximo estudo, que é a segunda parte sobre alimentação carne. Que Deus abençoe a todos.